da Copenhague, a gente estava, assim, na expectativa de comer esses chocolates, né? Ela disse, não, vamos guardar para o Natal. Botou os chocolates embaixo da árvore, né? Todo dia alguém olhava lá, não, não, vamos guardar para o Natal. O cachorro não foi comer a caixa de chocolate todinha? Na frente de nós tudinho? Ô, aperreio! Esse meu cachorro tem história, viu? Tem história. Mas pelo menos não passou mal. Na época dele, nessa época ele era novo, então não ficou doente. Mas agora qualquer coisa já adoece, né? Desse jeito. É, mulher. É desse jeito, eles são travessos. Meu povo, eu acho que a última coisa que a gente fez foi isso aqui, né, na aula passada. Essa questão aqui a respeito de aceleração de partículas fluidas e tudo mais. Muitas emoções. Foi isso mesmo. Eu acredito que a gente tinha parado aqui. Eu já estou gravando, está tudo em dia, tudo certo. Apresentando. Então, começar? Então, meu povo, na aula passada, o que a gente começou a falar, né? Que, bom, primeira coisa que a gente tinha estudado, né, era nessa história de análise diferencial do escoamento, tinha sido a parte de equação da continuidade. Então, a gente tinha pegado lá a equação da continuidade vinda lá do teorema de transporte de Reynolds, que era válida para a perspectiva integral, e a gente tinha diminuído o volume do controle até ele virar um ponto do escoamento, e aí a gente tinha feito as devidas adaptações para avaliar o produto massa específica, velocidade vezes área, que era justamente vazão mássica, né, através de cada uma das faces desse elemento, e a gente fez isso com o auxílio da ferramenta de expansão em série de Taylor, que era a função no ponto que eu conheço, que era a origem da partícula, mais a taxa de variação dessa função vezes a distância do ponto que eu desejo a informação até o ponto que eu conheço a informação. Né? Então, a gente tinha usado a expansão em série de Taylor para fazer isso. E a gente avaliou, né, esse produto massa específica, velocidade e área em todas as faces da partícula fluida. Fizemos um balanço justamente dos termos de vazão mássica de entradas e de saídas, e a gente ficou com essa expressão para a equação da continuidade em coordenadas cartesianas, né? E aí a gente disse, olha, se como operador del em coordenadas cartesianas é justamente essa quantidade aí que é vetorial, né, e representa as derivadas parciais em cada uma das direções, então, a equação da continuidade nada mais é do que um produto, né, esse termo daqui, nada mais é do que o produto escalar desse operador del com o produto massa específica vezes campo de velocidade. Se a gente soma isso com ρ, t, então a gente ficava com a totalidade da expressão da equação da continuidade. Aí, se esse escoamento era de um fluido incompressível, então a gente ficava com essa expressão, e se o escoamento era para um regime permanente, né, então a gente ficava com esta expressão aqui. E a diferença era justamente que no escoamento de um fluido incompressível, a massa específica, ela podia sair de todas essas derivadas aqui referentes às coordenadas espaciais, e também não havia variação de massa específica com o tempo. Então, a gente ficava só com essa expressão aqui. E para o escoamento em regime permanente, somente esse primeiro termo era cancelado, né? Ele é nulo, porque não tinha variação temporal. Então, isso tinha sido lá na primeira aula de análise
diferencial. A gente tinha feito a mesma coisa para as coordenadas cilíndricas, e quando a gente começou a avaliar a cinemática da partícula fluida, né, a gente viu que uma partícula fluida que está dentro desse meio, desse fluido que está escoando, né, ela está sujeita a um campo de velocidades, né, que tem valores diferentes em diferentes posições e a cada instante de tempo, e o nosso objetivo é descrever o movimento dessas partículas fluidas. E aí a gente tinha visto que a partícula fluida, ela se movimenta muito, né, que é difícil descrever esse movimento dela se a gente for analisar tudo de uma vez. Então, a gente tinha justamente dividido esse movimento da partícula fluida em pequenos, né, formas de movimentação, em 3 tipos de componentes para esse movimento fluido. Que era o componente de translação, que é a mudança de posição dessa partícula fluida, né, refere-se à taxa de deslocamento da partícula fluida. Um termo de rotação da partícula fluida, deformação linear, que seria referente a esse alongamento ou compressão da partícula, e eu falei deformação angular ou linear? Deformação linear, que diz respeito a alongamento ou compressão em alguma das direções dessa partícula fluida, e deformação angular, que diz respeito aí a essas variações dos ângulos internos da partícula fluida, tá? Então, quando a gente soma todos esses componentes do movimento do fluido, então a gente consegue, né, visualizar tudo que pode acontecer com essa partícula fluida. Obviamente, nem todos esses movimentos estão presentes simultaneamente, pode estar presente só um ou só outro, ou uma combinação de menos do que esses 4 ou dos 4 juntos. Então, o movimento da partícula fluida vai depender fundamentalmente do campo de velocidades a que ela está sujeita. E aí, na aula passada, a gente tinha falado justamente da translação, né, como essa representação da taxa de variação, ou a taxa de deslocamento da partícula fluida, né, representada aí pela variação da velocidade linear. E a gente ficou de tratar da deformação linear, que seria o alongamento ou compressão dessa partícula fluida, da rotação e da deformação angular dela, certo? Então, a gente vai tratar agora, na aula de hoje, desses 3 outros modos de movimentação da partícula fluida. Na aula que vem, a gente começa a falar sobre observação do momento linear, né? E, inclusive, eu gostaria de marcar com vocês, se possível, né? Vocês me digam se vocês também acham que dá certo. Eu marquei para outra turma nesse horário, mas também falta combinar com vocês, né? Em função dessa aula que eu perdi do dia 15, né? Por conta desses motivos aí, pessoais, eu queria propor da gente fazer uma aula no dia 24 de exercícios, né? Exercícios, dúvidas, etc. Por quê? Porque a prova da gente está marcada aqui para o dia 3, né? Provavelmente amanhã não, quinta-feira, no dia 22, a gente termina oficialmente, assim, o conteúdo, né? Então, a ideia era terminar o conteúdo no dia 22, 24 a gente fazer aula de exercício, 27 exercícios, 29 revisão, para vocês chegarem nessa prova bem tranquilos e bem afiados aí. E aí eu proponho essa data ao invés do dia 31, porque eu acho que 31 já fica muito em cima da prova. E aí talvez não ajude tanto vocês. Isso, a gente poderia começar umas 9, 9h30, acabar lá perto de meio-dia, 11h30, por aí. 3 aulas de exercício. Mulher, Nayara, é a melhor forma da gente aplicar o conhecimento e testar se a gente está entendendo tudo, é fazendo exercício. Não é, não? Mas aí, Arthur, mesmo se não der certo de, assim, realmente estar presente, né, no momento, eu sei que fui eu que faltei a aula do dia 15, né,
mas a gente pode, eu vou gravar isso, com certeza, e vou deixar lá no YouTube para vocês, para servir também de material, né? Ainda que não esteja presente, mas fazer essa aula para quem puder, ótimo, quem não puder, ficar disponível lá o material para assistir. Ok? Então, eu vou deixar lá a noticiazinha no Cigarro direitinho dos horários. A gente escolhe um link desse, ou do horário de vocês, ou do horário mais cedo, e faz a aula. Tá certo? Nesse sábado. Beleza. Então, na aula passada, a gente tratou aí do tema de translação, né, que seria esse modo de movimentação referente à taxa de variação da velocidade da partícula fluida. Então, quando a gente fez isso, a gente calculou, né, chegamos na expressão para a aceleração da partícula fluida, que é uma quantidade vetorial, né, e que a gente representou ela como a soma de uma parcela de aceleração local, que era referente às mudanças temporais numa mesma posição, né, caso o regime não fosse permanente, né, então podia mudar a velocidade numa mesma posição, e a soma de uma aceleração convectiva, né, que seria referente às mudanças de velocidade devido às mudanças de posição, né, eu saí de uma posição do escoamento em que a velocidade é 10 para uma outra posição cuja velocidade é 20, né, isso causa uma aceleração da partícula fluida. Então, esse tinha sido o que a gente tinha tratado na aula passada. Ok? Ficaram dúvidas dessas coisas de aceleração, as formas dos movimentos da partícula fluida? Não? Dúvidas, a gente pode passar para o outro modo, né, de movimento dessa partícula fluida. E, de fato, o desenho representa bem o que a gente está falando, né? A deformação linear é justamente essa característica, né, de a gente esticar ou comprimir a partícula fluida em decorrência do campo de velocidade. Então, a deformação linear, ela vai dizer respeito ao alongamento ou compressão dessa partícula fluida quando todos os ângulos retos permanecem retos, né, nesse modo de movimentação. Então, não sei se vocês já passaram por mecânica dos sólidos, mas quando a gente fala lá em mecânica dos sólidos em elongação, né, se eu pego um sólido e aí esse sólido está sujeito à ação de uma tensão, por exemplo, e aí eu vou medir quanto que esse sólido cresceu em uma dada direção em relação ao seu tamanho original. Vocês se lembram disso? Eu não lembro como é que é o nome que chama lá, oficialmente, lá na mecânica dos sólidos. Eu acho que é elongação, realmente. Eu acho que é elongação. Mas perceba que essa quantidade, ela diz respeito à variação de uma dimensão da partícula fluida ou do sólido em relação ao que essa partícula era inicialmente, certo? Então, a elongação diz respeito à variação do tamanho, né, dessa partícula fluida no instante t mais delta t em relação ao que ela era no instante t inicial. Então, essa variação, né, delta x em t mais delta t menos delta x no instante t, é justamente esse delta epsilon aqui, que está representado na figura. Tá? E a relação desse delta epsilon com o delta xt inicial, ou seja,
o quanto que essa partícula cresceu em relação ao que ela era inicialmente, dá a informação dessa elongação da partícula, certo? E aí eu posso dizer, a partícula fluida ao longo da direção X cresceu 10%, 5%, certo? O quanto que ela cresceu em relação ao que ela era inicialmente. Porém, o termo de deformação linear se refere a uma taxa. Taxa é uma quantidade que se relaciona com um intervalo de tempo, né? Então, a taxa de deformação linear é justamente o quanto que essa partícula varia de dimensão na direção x em um intervalo de tempo ΔT. Ok? Agora, imagina um detalhe, certo? Nesse ponto aqui, a partícula fluida, vamos supor que ela tenha uma velocidade aqui para a direita de valor o zero, certo? E neste ponto aqui, vamos supor que a velocidade da partícula fluida também seja o zero. Vocês acham que do instante t para o instante t mais ΔT, nessa condição, vai haver distanciamento entre essas duas partículas? Essas duas partes da partícula? Eu acho que não. Formação elástica era. Então, essas duas partes da partícula fluida têm a mesma velocidade, obviamente não existe uma velocidade relativa entre elas. O zero menos o zero é zero, né? Porém, se esse ponto aqui, que eu estou chamando de UA, que seria esse elemento aqui, tiver uma velocidade na direção x maior do que esse ponto aqui, zero, vocês concordam comigo que essa partícula ela vai se distanciar, esse lado da partícula de velocidade UA, ele vai caminhar a uma velocidade maior do que a outra parte da partícula. Então, eles vão se distanciar, não é isso? E a medida desse distanciamento é dada por esse delta epsilon aqui, certo? De que maneira? Delta epsilon, ele pode ser considerado como sendo a expansão em série de Taylor com relação ao ponto U0. Então, delta epsilon, ele é formado pela diferença justamente de velocidades desse ponto U xt e esse ponto aqui, o zero, certo? A diferença entre essas duas velocidades vezes um intervalo de tempo vai dar um caminho que está sendo percorrido a mais por esta parte da partícula em relação a esta. Se a gente considerar que essa velocidade no ponto ΔXT possa ser dada como a expansão em série de Taylor da velocidade U0, ou seja, o zero mais o quanto que U variou na direção x, vezes a distância entre o ponto que eu estou trabalhando, ΔXT, e o ponto que eu conheço a função, que seria o zero. Isso aqui é a expansão em série de Taylor da velocidade próximo, né, nas proximidades desse ponto zero, certo? Então, a gente pode trabalhar com isso aqui e ver que esses U0, eles se cancelam, né, de tal maneira que, se a gente retornar para a definição da taxa de elongação, a gente consegue ver que esse ΔT vai cancelar com esse ΔT, e ΔX vai cancelar com este ΔX. E aí a gente vai perceber que a taxa de deformação
linear da partícula fluida ao longo do eixo X, ela diz respeito a justamente às variações da componente da velocidade x ao longo do eixo X, certo? Percebam que da mesma forma que isso ocorre para a partícula fluida, na direção x, isso pode ocorrer em qualquer direção, tá? Então, aqui, ele traz outra forma de expressar essa mesma relação, né? Então, ele diz, ó, a deformação linear é a taxa de aumento do comprimento por unidade de comprimento. Então, se ele considera que existe, no instante inicial, o trecho, a distância entre dois pontos da partícula fluida, seja esse ponto PQ aqui, certo? No instante T inicial, e esse ponto P viaja com a velocidade u alfa, e o ponto Q viaja com a velocidade o alfa mais o termo de expansão em série de Taylor, ou seja, ρ u alfa, ρ x alfa, dx alfa, né? A gente percebe que, passado um intervalo de tempo, essa partícula vai ter se movido para o ponto P e percorrido essa distância, o alfa dt, enquanto que essa outra porção da partícula fluida vai ter percorrido essa distância aqui, bem maior, né, que corresponde, né, ao mais a expansão em série de Taylor vezes dt. Então, fazendo isso, a gente também chega no resultado que a taxa de deformação da partícula fluida, segundo uma direção alfa qualquer, é ρ componente u na direção alfa, ρ x alfa, certo? Então, isso pode ser expresso, né, se a gente for tomar os eixos coordenados, coincidindo, né, aí com essa partícula fluida, com uma deformação linear na direção x, na direção y, na direção z. Então, perceba que na direção y, a gente trabalharia, então, ó, com a componente v da velocidade, e o quanto que esta componente varia na direção y, né? Seria como se este ponto e este ponto da partícula fluida, né, tivessem aí uma velocidade relativa entre eles, né, de tal maneira que houvesse um distanciamento ou aproximação desses pontos, causando a deformação linear, certo? Então, se a gente contabilizar todas essas deformações segundo as direções x, y, z, e somar todas essas deformações, a gente fica com essa expressão aqui, né? Então, se eu computo a variação, a deformação linear na direção x, a deformação linear na direção y, a deformação linear na direção z, de maneira global, eu estou computando justamente quanto que o volume dessa partícula fluida variou, né? Variou assim em x, assim, assado em y e cozido em z, a gente tem justamente o que a gente chama de taxa de dilatação volumétrica, né? E esse termo aí de taxa de dilatação volumétrica é uma quantidade escalar, né? Que é fornecida justamente pelo produto escalar desse operador del, né, que é essa quantidade aqui vetorial, sobre o campo de velocidade. Quem já se lembra aí do que a gente da aula, né, pode estar recordando que isso foi justamente a definição que a gente deu para o escoamento de um fluido. Quando esse operador del era igual a zero, era justamente a condição de escoamento de um fluido incompressível, né? Então, quando a gente verifica que
A taxa de dilatação volumétrica de uma partícula fluida, ela é zero. Quando essa taxa de dilatação volumétrica, ela é igual a zero, significa que esse escoamento é um escoamento incompressível, certo? Se isso aqui for diferente de zero, então a gente tem um escoamento compressível, ok? Certo, meu povo? Sobrevivendo até aqui. Tudo ok. E onde é que a gente vai parar com essa quintura aqui em Natal, hein? Que tá pra lascar, viu? Tá sem condições. Arthur, vai cair o conteúdo até a aula que vem, que é a conservação do momento linear na perspectiva diferencial. É análise integral e análise diferencial. Tá? Tudo isso já está no cigarro de vocês. Eu coloquei lá hoje 1.249 coisas. Eu coloquei os slides de conservação da massa na análise diferencial, cinemática da partícula fluida, conservação no momento linear, listas de exercícios, a apostila, né, que a gente fez de análise diferencial. E eu coloquei também o questionário, né? Esse questionário, ele se inicia hoje e finaliza no dia 3, que é no dia da prova de vocês, ok? Então, já está tudo lá no SIGA. Fique à vontade para já ir trabalhando nos conteúdos, trabalhando nas dúvidas, para a gente tirar qualquer coisa, qualquer dúvida dessa na aula de exercício do sábado, ok? Show. Então, a gente já tratou de rotação, deformação linear. Está faltando rotação, eu falei? Meu Deus, translação e deformação linear. Por favor. Está faltando rotação e deformação angular, certo? Então, agora a gente vai começar a tratar desses dois outros termos, ok? Rotação. Muito lindo essa mocinha aí, girando, girando e tal, né? A partícula fluida também pode rotacionar, né? Então, ela pode, na medida que ela está se movendo ao longo de um escoamento, ao longo de um campo de escoamento, ela também pode rotacionar em torno de qualquer um dos eixos coordenados, certo? E essa rotação, ela vai ser provocada pelo fluido nas vizinhanças da partícula, certo? Então, quando a gente fala de um escoamento que tem a presença de efeitos viscosos, a gente diz que existe diferença de velocidade entre as camadas de fluido, não é isso? Essas diferentes velocidades vão transferir quantidade de movimento e podem estar promovendo essa rotação da partícula fluida, certo? E essa rotação vai ser medida através de velocidade angular. Velocidade angular a gente já conhece, né? A gente já conhece, né, do que a gente viu lá na física. Porém, quando a gente fala aqui, quando a gente fala lá na perspectiva da física em uma velocidade angular, geralmente a gente diz em pegar um eixo, né, sei lá, um eixo que está rotacionando, eu marco ali um pontinho e vejo a velocidade com que isso está girando, né? Isso está 50, 60, 30 RPM, né, 1000 RPM. Agora, aqui a gente tem um porém, né, que é a gente identificar essa dita desse ponto dessa partícula fluida. Então, o que a gente faz é definir algumas coisas, né? Então, a velocidade angular, essa grandeza, velocidade angular,
ela vai representar uma grandeza vetorial relacionada com a taxa de rotação média de duas retas perpendiculares entre si que se interceptam num ponto. Então, eu vou dizer quem é essa partícula fluida de que eu estou tratando. Vou pegar duas retas perpendiculares, então aqui essa reta OA e essa reta OB. Elas são perpendiculares entre si e se interceptam num ponto que é esse ponto O aqui, certo? E a velocidade angular, ela vai ser definida como a média das velocidades angulares dessas duas linhas que identificam a partícula fluida. Então, a gente vai calcular a velocidade angular desta linha, OA, a velocidade angular desta linha, OB, e vai tirar uma média desses dois valores, ok? Então, a velocidade angular desse trecho OA, pessoal, ações aqui para limpar. Então, essa velocidade angular aqui, desse trecho OA, ela vai ser medida justamente pela rotação dessa partícula fluida, obviamente, né? Mas essa rotação da partícula fluida, ela diz respeito justamente a esse ângulo alfa, né? Então, a velocidade angular é a taxa com que alfa varia com o tempo. Velocidade angular dessa linha, certo? Quanto mais alfa cresce, no intervalo de tempo, maior a velocidade angular, certo? Perceba que se o que vai causar essa rotação, né? Perceba que se nesse ponto aqui, ó, existir uma velocidade apontando, né, um componente da velocidade v, apontando aqui nessa direção y, de valor v0, e no ponto A também existisse o mesmo valor do componente de velocidade, v0, de um instante inicial para um instante posterior, a única coisa que aconteceria seria que essa linha aqui, ela se deslocaria verticalmente. Vocês concordam comigo? Porém, se nesse ponto A aqui existir uma velocidade para cima, né, um componente V aqui, diferente, né, numericamente, e maior do que esse valor de V0 aqui no ponto O, a tendência é que esse aqui, esse elemento, esse trecho A aqui, percorra uma distância vertical maior do que aqui esse trecho aqui do ponto O vai percorrer, né? Então, no instante posterior, a gente teria algo como isso aqui. Esse aqui seria o ponto O. Meu Deus, minha caligrafia nesses negócios horrível. E esse seria o ponto A. Então, perceba que essa diferença de velocidades entre os pontos O e A na direção Y vertical é que causa a rotação dessa partícula nesse sentido horário, ok? Agora, meu povo, se é essas diferenças de velocidade na direção Y que vão causar essa rotação, né, a gente pode avaliar esse ângulo alfa que surge aqui, decorrente dessa rotação, e perceber que para ângulos pequenos, a tangente desse ângulo alfa, que é dada por cateto oposto por cateto adjacente, né, delta eta por delta x, vale aproximadamente o próprio ângulo alfa, certo? Então, para a gente calcular essa velocidade angular, então a gente vai trabalhar com essa diferença, essa relação delta eta sobre delta x,
sobre ΔT. E aí, a gente consegue observar, né, como eu mostrei lá na figura anterior, que essa diferença ΔE aqui é justamente a diferença de caminho que é percorrida pela partícula. Tá. Com uma velocidade maior, né, pelo lado da partícula que tem a velocidade maior, que seria essa velocidade aqui do trecho A, em relação à partícula que está mais lenta, né? A porção da partícula que está mais lenta. Então, delta eta é a velocidade relativa, né, componente V entre o ponto A e o ponto O, vezes um delta T, entendendo aí que essa velocidade no ponto A é justamente dada pela expansão em série de Taylor com relação ao ponto O, que seria a origem, que seria o ponto que a gente tem informação dos valores. Então, VA é VO mais ρV, ρx, que a gente está avaliando justamente quanto que a componente V da velocidade variou nesse trecho aqui, vezes a distância entre os pontos, que é justamente ΔX. Assim sendo, né, retornando esse termo de VA aqui para a expressão de ΔN, a gente consegue ver que esse V0 e esse V0 vão se cancelar, né? Então, V0 e V0 se cancelaram, ΔX e ΔX se cancelaram, ΔT e ΔT também se cancelaram. Então, a velocidade angular da reta OA vale ρV, ρx. Então, é como eu falei para vocês, se não houvesse variação da componente Y, né, o V, se não houvesse variação da componente V nessa direção ao longo do eixo X, não haveria rotação da reta OA, tá? Sobrevivendo, meu povo? Suave. Não, Jonas, deve ter alguma coisa errada. Não é suave. Tem nada suave nisso aí. Mas tudo bem. Sobrevivendo tá mais assim parecido com a realidade. Dúvida só quando for fazer a prova. Certo. Então, a gente resolveu aí o que que seria, né, essa rotação da partícula fluida com relação à reta OA, né? Maravilha, lindo, uhul, show de bola. Porém, a gente falou que para eu determinar qual que seria a velocidade angular, eu ia pegar a média da velocidade angular de duas retas. Então, eu calculei só a velocidade angular desta reta. Falta calcular desta aqui, da reta OB. Então, seguiremos o mesmo raciocínio, né? A gente tem a velocidade angular da reta OB como sendo o limite em que ΔT tende a zero da variação deste ângulo aqui, ΔB, ΔB, no intervalo de tempo ΔT. E esse ângulo aqui, aí ele só vai surgir em decorrência de diferentes velocidades nesse ponto B e neste ponto O. Porém, perceba que para que esse elemento rotacione, né, nessa direção aqui que a gente propôs, é necessário que haja diferenças de velocidade entre a velocidade no ponto 0 e no ponto B da componente U, né? Então, isso aqui seria o B, e isso aqui seria o 0, certo? Então, esse
Se a gente for avaliar esse movimento, né, a gente tem praticamente uma situação análoga à anterior, porém, né, para que esse movimento ocorra na direção que a gente está indicando, é preciso que tanto o componente no ponto B quanto o componente no ponto zero da velocidade na direção x apontem para o x negativo. Então, por isso que a gente trabalha aqui com esse menos, ok? E aí, novamente, o B é fornecido como uma expansão em série de Taylor da velocidade no ponto o zero. Então, o zero mais o quanto que U variou ao longo desse eixo y, vezes a distância entre os pontos, menos o zero, vezes o ΔT, certo? Então, esse ΔY cancela-se com esse ΔY, esse ΔT cancela-se com este ΔT, e aí a gente consegue ver que a velocidade angular do trecho OB, ela é menos ρU, ρy, certo? Dessa maneira, né, voltando lá para a definição da taxa da velocidade angular, né, como essa grandeza vetorial, que vai ser a taxa de rotação média de duas retas. Então, percebam que a gente pegou essa reta OA e essa reta OB, que se referem a um plano da partícula fluida, né, aqui no plano XY, e aí esse elemento que vai rotacionar, ele está rotacionando ao longo desse eixo Z, que sai do plano da página, né? Então, a velocidade angular ao longo do eixo Z é metade de ômega OA mais ômega OB, uma média. E aí, ômega OA diz respeito a ρV, ρx, e ômega OB menos ρU, ρy. Ok? Ao longo do eixo Z. Se a gente for fazer a mesma coisa ao longo do eixo X, a gente teria algo como isso. Se a gente for fazer ao longo do eixo Y, teríamos esta outra expressão. Então, a gente tem três relações aí de velocidades angulares, né? Porém, a velocidade angular, né, a quantidade vetorial que representa a velocidade angular do fluido, né, é a velocidade angular na direção x, mais a velocidade angular na direção y, mais a velocidade angular na direção z. Tá? E aí, essa equação estabelece a relação entre a intensidade de rotação de uma partícula e o rotacional do vetor velocidade. Então, essa operação aqui, esses elementos que eu destaquei aqui, nada mais são do que um produto vetorial entre o operador del e o campo de velocidades, certo? Então, esse produto vetorial aqui, vocês já conhecem, né? O operador del a gente já sabe qual é, e para a gente calcular essa velocidade angular, para não precisar ficar decorando expressões, né? A gente pode simplesmente entender que essa velocidade angular, que é dada aí por esse rotacional aqui, né, pode ser calculada como metade do determinante desta matriz. Então, eu posso aqui adicionar I, J, pelo amor de Deus, O, X, O, Y. Entendam isso como ρ, x, tá? Ρ, y, é porque a coordenação motora não permite que eu consiga fazer isso tão bonito assim quanto eu gostaria, certo? Então, para calcular esse determinante aqui, ó, vocês sabem mais do que eu, né? A gente pega aqui esses produtos, né? E subtrai, peraí, destes produtos aqui destacados em
amarelo, né? Então, a gente consegue ver justamente que para a direção X, né, a gente teria ρW, ρY, menos ρV, ρZ. Para a direção Y, ρU, ρZ, menos ρW, ρX. Para a direção Z, ρV, ρX, menos ρU, ρY, certo? 1/2 desse determinante. Ok? Detalhe importante, né? A rotação, pessoal, ela surge da ação de efeitos e esforços tangenciais. Por quê? Porque é justamente a diferença de velocidade das partículas fluidas que vai causar esse esforço, essa rotação entre elas, né? Perceba que num escoamento invisto, todas as partículas elas têm a mesma velocidade. É quando a gente considera os esforços tangenciais, os efeitos de viscosidade, que a gente percebe perfis de velocidade, é quando a gente percebe variações da velocidade de um ponto a outro. Então, em escoamentos viscosos, em escoamentos que existe ação de esforços tangenciais, então a gente tem a rotação das partículas fluidas. E a condição de irrotacionalidade vai dizer justamente respeito à inexistência dessas tensões tangenciais. Então, não vou ter nenhuma forma, né, de deformação angular dessas partículas fluidas. E aí a irrotacionalidade, ela só vai ser verificada quando se trata de um escoamento de fluido ideal ou não viscoso. Então, nesse caso, o rotacional do campo de velocidade, ele vai ser nulo, certo? Tudo bem? Sobrevivendo parte 2. Ótimo. O último modo de movimentação, né, dessa partícula fluida é o que a gente chama de deformação angular. E aí, deformação angular, ela vai ser diferente de todos os outros que a gente tratou até agora, porque a deformação angular, ela muda, né, esses ângulos internos da partícula fluida. Ela altera esses ângulos originais ou as linhas imaginárias que formam essa partícula fluida. E a taxa de deformação angular, ela vai ser definida como metade da taxa de diminuição do ângulo entre duas retas inicialmente paralelas que se cruzam num ponto. Então, a gente tem algumas coisas similares ao que a gente fez até agora, tá? A gente sabe, né? A gente tinha feito já todo o trecho de como que eu fazia para calcular para que essa reta aqui rotacionasse, né, de uma condição original até um ponto lá qualquer, formando um ângulo alfa, né? A gente fez o mesmo na etapa de rotação para o caso, né, em que esse ângulo interno aqui se mantinha. Só que agora o que vai acontecer é que, na medida que essa reta aqui, ela vai se movimentar de tal maneira que vai ser formado aqui um ângulo alfa, a direção OB, ela também vai se movimentar, mas ao invés dela se movimentar mantendo esse ângulo interno de 90 graus, ela vai se movimentar para cá.
Então, agora, esse ângulo beta, ele vai apontar desta maneira. Então, a velocidade, a taxa de deformação angular vai se relacionar com esse ângulo aqui, ó. Então, ele é definido como metade da taxa de diminuição do ângulo entre duas retas inicialmente paralelas. Então, o ângulo formado entre essas duas retas, esse ângulo gama aqui, ele vai diminuir, né? E a taxa com que ele diminui dá essa informação da deformação angular para a gente. Então, seria, né, aqui nessa figura, só para deixar mais claro, a variação aqui desse ângulo gama. Então, a taxa, segundo esse elemento, vai se deformar, ela vai ser determinada pela velocidade com que esse ângulo gama aí vai variar, certo? E aí a gente sabe que, na medida que alfa e beta crescerem, gama vai diminuir. Então, d gama dt menos d gama dt é a soma de d alfa mais d beta. Percebem isso? Na medida que alfa aumenta, beta aumenta, a soma desses dois, das taxas de aumento desses dois, correspondem ao quanto que gama diminui. Certo? E aí, essas quantidades de d alfa dt e d beta dt são muito similares ao que a gente viu para a rotação da partícula fluida, né? Então, quando a gente estava lá na etapa de rotação da partícula fluida, a gente viu que esse d alfa dt aqui era o limite em que esse ângulo alfa aqui variava no intervalo de tempo, quando esse intervalo de tempo tendia a zero, né? A gente viu que alfa surgia em decorrência dessas diferenças de velocidades aqui entre esses dois pontos, né? Velocidades essas da direção y, componente v, né? Então, v0, e aqui VA, né? E a diferença entre esses dois era justamente ρv, ρx vezes ΔX, né? vezes o ΔT. E aí, a gente, retornando aqui para a expressão, a gente consegue ver que ΔX vai se cancelar novamente com ΔX, esse ΔT com ΔT, de maneira que d alfa dt, que seria aquela velocidade W, só para deixar aqui bem claro, WO alfa, né, continua valendo ρv, ρy, certo? A diferença do modo de rotação para esse modo agora de deformação angular é porque, no modo de rotação, esse ângulo interno aqui, ele se mantinha, então esse trecho aqui, ele tinha que rotacionar aqui para esse lado esquerdo, né? E aí a gente computava esse termo aqui de ΔY de forma a levar em conta um menos ΔU, menos DU, ρU, ρY, certo? Agora, como isso aqui vai proporcionar uma deformação, né, o que a gente verifica é que a velocidade aqui nesse ponto zero, o componente U vale o zero e aponta na direção do x positivo, enquanto que nesse ponto B, o componente U vale o B de maior valor e aponta também aí nessa direção do x positivo. Então, nesse caso aqui, a diferença entre esses dois, né, corresponde a ρu, ρy vezes ΔY. Ok? E aí, né, o d beta dt corresponde a ômega OB. Então, é o limite em que delta beta sobre delta t, quando delta t tende a zero.
Esse delta beta pode ser aproximado aí pela tangente, né, desse ângulo, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, a tangente desse ângulo é cateto oposto, delta eta, sobre cateto adjacente, delta y, dividido pelo delta t. E o delta epsilon é justamente a diferença entre esse valor de velocidade, o b, que é dado pela expansão em série de Taylor, menos o zero, certo? Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, esse termo se cancela com esse e este com este. E aí a gente fica com essas duas expressões. E aí a gente pode dizer que a taxa de deformação angular nesse plano XY, ela vai ser expressa, né, o menos d gama dt é a soma do d alfa dt com o db dt. Então, menos d gama dt é ρ v ρ x mais ρ u ρ y. Okay? Aí, da mesma forma que a gente fez para o plano XY, pode ser feito também para o plano XZ e para o plano YZ. Certo? Percebam que essa expressão que a gente encontrou agora, ela é referente, né, aos planos individuais, plano x e y, plano y, z, plano xz, enfim. Quando a gente estava falando anteriormente, lá na parte de escoamento entre placas paralelas, aí a gente tinha dito, olha, para fluidos newtonianos, a tensão se relaciona com a taxa de deformação através dessa expressão, né? Só que, na realidade, a gente usava essa expressão mais simples em decorrência da simplicidade do problema, né? Agora, a gente vai ver que essas tensões se relacionam, sim, com a taxa de deformação, mas, né, com a totalidade da taxa de deformação sofrida pela partícula, tá bom? Então, essas taxas, elas vão ser utilizadas para a gente expressar as equações de conservação da quantidade do movimento em função desse campo de velocidade, né, gerando aí as tais equações de Navier-Stokes, que são as mais famosas aí da mecânica dos fluidos, certo? Sobrevivendo, meu povo, sobrevivendo parte 3. Então, pessoal, já que a gente ainda tem mais um tempinho, eu não gostaria de entrar logo em conservação do momento linear, porque eu acho que fica muita coisa de uma vez, né? Eu vou separar para a gente resolver mais algumas questões, tá bom? Tem algumas aqui no próprio slide, e a gente pode resolver elas, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente faz mais também, tá bom? Meu café já está frio, frio. Sei nem para que eu ainda estou tomando. Café gelado é o fim da picada. Porém, meu cunhado só toma café gelado, eu não sei o que é isso. Então, vamos lá. Primeira questiones. Não, meu filho, não precisa de design. Ele coloca aqui, ó. Os três componentes do vetor velocidade de um escoamento são esses daqui. Determine a taxa de dilatação volumétrica e interprete o resultado. Determine a expressão do vetor rotação. Esse escoamento é irrotacional? Então, vamos logo, né, aceitar que dói menos, que a gente precisa calcular algumas derivadas, né, de várias coisas, para a gente obter essas respostas, né. Primeira coisa, eu vou escrever aqui
as expressões vou colocar aqui opa, então tá. Essas são as componentes do vetor velocidade. Uma maravilha. Quando ele pede para a gente determinar a taxa de dilatação volumétrica, a gente pode se recordar que a taxa de dilatação volumétrica é justamente esse produto escalar do operador del, né, com o campo de velocidades. Eu vou deixar isso aqui em vermelho para a gente se lembrar do que a gente está fazendo, certo? Então, para a gente calcular a taxa de dilatação volumétrica, fica claro que eu vou ter que calcular essas derivadas parciais que ele está pedindo. Então, ρ com relação a x, ρv, ρy, ρw, ρz. Então, ρu, ρx, todo mundo consegue ver que vai ser 2x. Todo mundo consegue ver claramente que vai ser 2x? Ρv, ρy, olha, meu Deus. Ρv, ρy, vale x mais e. Também, né? O W, o Z vale menos 3x menos 2z sobre 2. É isso? Tudo certo? Errei alguma conta? Tudo bem, né? Então, a soma desses termos, que é justamente a taxa de dilatação volumétrica, vai valer 2x, oh meu Deus, mais x mais e, menos 3x menos z. Concordam? Né? Esse 2 com esse 2 aqui pode se cancelar, fica só z. Então, a gente consegue ver que essa taxa de dilatação volumétrica, ela vai ser igual a zero, né, senhoras e senhores? Então, a gente consegue ver que este campo de velocidade é referente a um escoamento incompressível. Por quê? Porque eu calculei a taxa de dilatação volumétrica deu igual a zero, então eu posso dizer que isso aqui é um escoamento incompressível. Ok? Essa seria a nossa primeira conclusão, certo?
Porém, ele não pede só isso da gente, né? No item seguinte, ele pede para a gente determinar a expressão do vetor rotação. Então, o vetor rotação, que é esse daqui, da partícula fluida, representa um meio do determinante dessa matriz. Tá? Eu mostrei para vocês como que a gente obtém essa equação daqui, e então eu vou usar ela diretamente. Essa aqui é a expressão do vetor rotação. E ela utiliza várias derivadas parciais, né? Então, eu tenho que ter uma derivada de w com respeito a y, de w com respeito a x, de v com respeito a z, v com respeito a x, u com respeito a z, u com respeito a y. Então, a gente vai fazer cada uma dessas derivadas, e eu vou colocar elas todas aqui, uma embaixo da outra, né, para a gente poder organizar o nosso pensamento e deixar tudo direitinho, certo? Vou começar pela componente U. Então, ρU, ρY vale 2Y. ρU, ρW vale 2Z. Deixei todo mundo aqui com relação à componente U. Para a componente Z, quer dizer, para a componente V de veloz, a gente já tinha feito ρV, ρY, né? Falta agora a gente fazer ρV, ρX e ρV, ρZ. Então, V com relação a X, qual que é a derivada parcial, né? Ficaria aí justamente Y. V com relação a Z, ficaria Y mais 2Z. Professora, Okay? o primeiro E ali, aí, que é... com relação à componente na direção Z, que é a componente W, né, que a gente tinha feito essa primeira derivada aqui, né? A gente agora vai fazer com respeito a x e com respeito a y. Então, com respeito a y, o w, rho y é zero. Não tem nenhuma dependência aqui com y. Rho w, rho x é menos 3z e mais nada. Só isso. Né? De posse dessas informações aqui todinhas, a gente vai fazer as devidas substituições para calcular esse vetor rotacional aqui da partícula fluida. Professora, só uma correção nesse É isso primeiro. aqui que a gente vai calcular agora. Tá? Então, ρ W, ρ Y, a gente já viu que era zero. Professor, eu acho que tem uma pessoa querendo falar. É zero. Rho V, Rho Z. Rho V, Rho Z vale mais 2Z. Rho V, Rho U, Rho Z. Rho U, Rho Z. Dois Z. Rho W, Rho X. Vale menos 3Z. Rho V, Rho X vale Y. E ρU, ρY vale 2x.
devidas substituições, e agora a gente vai ajeitar aí os valores, né? Então, para essa direção y, seria menos y menos 2z, na direção i. Aqui, menos 2z menos 3, então, soma, né, ficaria 5z. Para a direção k, y menos 2x. Então, a gente consegue ver que esse escoamento, ele não é um escoamento irrotacional, certo? Porque se ele fosse um escoamento irrotacional, essa soma aqui daria 0. Então, o escoamento, ele é incompressível, porém, rotacional. Deu certo? Eu arrumei, né? Tá muito focada. Entenderam aí o que a gente fez, os passos a passos, de onde que saímos, para onde que chegamos, sobrevivendo? Graças a Deus. Todo mundo. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de equação, de questão aí de análise diferencial, né, com esses conceitos de rotacionalidade, de dilatação volumétrica, esses movimentos da partícula fluida. O meu conselho para vocês é sempre pegar a equação do campo de velocidade, calcular logo todas essas derivadas, né, deixar tudo montadinho, bonitinho, e depois você vai só aplicando em cada uma das equações que você for precisar para avaliar um quesito ou outro, né? Se esse escoamento ele é incompressível, se ele é assim, se ele é outro, aí vocês vão dosando, certo? Dúvidas? Mais uma questão aí que a gente pode fazer agora, que é essa questão 2, né, mas também é bastante simples, né? Ele simplesmente pergunta se esse campo de velocidade, que é descrito por essa equação aí, ele é um escoamento irrotacional. E a ideia, para a gente avaliar se o escoamento é irrotacional, é justamente usar a informação da velocidade angular e verificar se essa velocidade angular, ela é zero. Se ela for igual a zero, escoamento irrotacional. Simples assim. Aí ele dá dois componentes só da velocidade, U e V. E aí a gente pode resolver essa questão também aqui rapidinho, né? Para deixar isso para a posteridade. Então, o componente U vale 4xy, o componente V vale 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a gente vai calcular esses, os termos que faltam, os termos que são necessários aqui para esse nosso velocidade angular, entendendo que, se esse escoamento ele é bidimensional, e aí ele não me dá a componente W, significa que esses termos aqui automaticamente são nulos, né? Então, a gente pega essa componente V aqui, e eu vou precisar calcular o V rosé, que vai ser igual a zero,
Não tem nenhuma dependência de V com Z. Rho V, Rho X, que vai valer menos, menos não, 4x. Aqui para essa direção, para a componente U, ou Y, vai valer 4x. Opa. Rho U, Rho Z, vai valer 0. Então, Rho U, Rho Z, a gente viu que vale 0. E Rho V, Rho Z, a gente viu que vale 0. Certo? Então, essa velocidade angular aqui vai depender somente da velocidade ao longo do eixo, velocidade angular ao longo do eixo Z. Então, Rho V, Rho X vale 4x, menos Rho U, Rho Y, que também vale 4x. Né? Então, essa velocidade angular aqui deu 0, de tal maneira que a gente pode dizer que esse escoamento ele é irrotacional. Ok, pessoal? Era isso, meu povo. Por isso. Por hoje. Tudo certo. Tentem fazer as questões que estão lá nas listas. Questão fácil, essa dá para fazer de cabeça, né? Bem a cara da prova. Igual. Pense, Rafael, igual a prova. Vai estar tudo no YouTube, vocês vão lá e vejam aí depois se vocês têm mais dúvidas, tá certo? E que prova que tu tá fazendo, Rafael? Ai, ai. Eu não sei se ele fez a mesma prova que você, meu povo, porque para. Sei não. Ei, pois então tá. Valeu, falem aí qualquer coisa, vejam as listas, vejam os exercícios, certo? Quinta-feira eu falo a respeito de conservação do momento linear, e aí a gente já faz alguns exercícios, e sábado, só exercício, revisão, etc, 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 até a prova. Valeu? Boa tarde, pessoal. Até quinta.